Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Bom dia para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Vocês estão bem? Estão conseguindo respirar? Muito bem, acordar bem, disposto num céu cinzento de Brasília, do Brasil, em chamas? Eu tô aqui sendo sarcástica, porque senão eu vou chorar. Bom, é isso. Muito bem, gente. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um ambiente, a sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo o que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Vamos juntas? Juntos? Juntes? Então, bora. Hoje a gente vai trazer um tema polêmico, entendeu? Que não é polêmico, na verdade é polêmico porque eu gosto muito desses bichos e eu tenho certeza que vocês não gostam. Por isso que o tema de hoje é morcegos, temê-los ou amá-los. Eu amo. E eu espero que no final desse episódio você ame também essas criaturas muito fofinhas. Elas são muito fofinhas, gente. Eles são um bichinho muito bonito. Então vamos lá. No episódio de hoje será vampiresco, gente. Vocês estão preparados? E nós vamos desmistificar um pouco a vida e os entendimentos que a gente tem sobre esses lindos bichinhos que são os morcegos. Para isso, a gente vai receber o biólogo Hernani de Oliveira. O Hernani é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília. Ele é mestre em Biologia Animal pela Universidade de Brasília. Ele é doutor em Ecologia pela Universidade de Londres, que eu não vou falar QMUL, depois ele explica o que é isso. Ele trabalhou em projetos ao redor do mundo para compreender múltiplos aspectos da ecologia e conservação de diferentes grupos animais, mas principalmente focado em mamíferos. Sim, gente, morcegos são mamíferos, tá? Não são aves noturnas, são mamíferos. Para fazer isso, ele integrou em sua pesquisa uma miríade, gente, que chique essa miríade de técnicas que vão desde código de barras de DNA até armadilhas fotográficas e aplicou vários métodos analíticos, incluindo morfometria geométrica e análise de redes, que ele vai explicar para a gente, porque eu não vou me meter nesse bugalho. Seja muito bem-vindo ao ambiente, Hernani. Como você está hoje? Tô bem, Carol. Obrigado, né? É um grande prazer estar aqui. Uma pessoa que é uma amiga minha antiga já, né? E uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e acompanho aqui do podcast também. Ah, é? Gente, o Hernani, ele é uma das pessoas que comenta nos nossos... E apoio. Ele é um dos apoiadores. Gente, é verdade. Ele assina um ambiente, ele recebe a newsletter e ele pode falar que eu mando a newsletter e que tem um grupo e o grupo existe. É, exatamente. Não Façam parte. Por favor, apoie a ciência e a divulgação científica. Sim. Mas sim, Hernani, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço hoje, o convite. Né? Falar desses bichos maravilhosos. Não é não? Que a gente gosta, a maioria não gosta. É polêmico o negócio. Hernani, o povo gosta de fofoca, então é aquele momento em que você resume 20 anos de sua trajetória em 5 minutos. Então me conta de sair de biólogo e para morcególogo, quiropterólogo. E porque os morcegos na biologia são os quirópteros, tá? E chegar a fazer doutorados em Londres, voltar a fazer antes, aquele tá falando que ele fez 6 pós-doc, pelo amor de Deus, gente. Pra que isso tudo? Pra quê, Hernani? Pra quê? O pessoal gosta de sofrer, né? Exatamente, o povo gosta de sofrer, mas conta um pouco essa história pra galera. Por que você decidiu fazer biologia e depois trabalhar com morcego e sair do Brasil? Como é que foi esse rolê? Biologia, eu sou da Amazônia, né? Eu sou de Belém, eu sempre tive interesse, assim, cresci perto da floresta. Eu vou comer um tacacá. Exatamente. Já cresci com essa música na cabeça antes dela existir, assim. Excelente. Mas eu sempre tive a paixão pela natureza, assim, né? Eu era a pessoa que tava brincando, eu tava lá, tipo, olhando as formiguinhas andar no meio do mato, assim, fazendo coisas que, falava, esse menino tem algum problema mental. Ou é diferente, ou então ele tá, né, tipo, né, caçando já crescer a população certa, assim. Uhum. E aí, quando eu fui pra fazer o vestibular, foi só confirmar o que a minha mãe já sabia o resto da vida dela, do resto da minha vida, assim, né? Uhum. Eu tinha crescido ali pra profissão mesmo, assim, né, de biólogo. Que era basicamente pra conservação da natureza, assim, sempre foi minha paixão, né? Uhum. E entrar pra trabalhar com morcegos foi uma coisa muito, muito inusitada, assim, de alguma forma, né? Porque eu fiz a disciplina de mamíferos, né, que era um grupo que eu queria trabalhar na graduação. E eu fui pedir estágio pro Jader, né? Você conhece ele também? Jader, beijo, Jader. Né? Não sei se ele assiste, mas enfim, ele já aposentou, A gente manda pra ele, a gente manda beijo, pra ele também. A gente manda. Beijo, Jader. Ele deu um curso não, assim, uma parte da ecologia de campo no Pantanal, ele estava lá. Ah, que legal. E aí a gente fez coleta de morcego, assim, eu estava num dos grupos, é muito bom, é muito legal,
Mas ele é a principal pessoa que trabalhava com mamíferos na época, né? Aí eu fui bater na porta dele, depois de fazer disciplina com ele falou, não tenho vaga e tal, né? Aí tava lá, eu numa aula de salsa, né? Dançando salsa com a minha namorada na época. De repente, bate o Jader na porta e pergunta se ainda tá interessado naquele estágio. Mentira, sério? Excelente. Aí ele falou, eu tenho uma vaga com morcego, você se interessa? Aí eu falei, uai, interesso, né? Aí eu comecei a estudar mais, trabalhar com o tema e desemboquei. Fiquei aí, né? Já são o quê? Quase 20 anos trabalhando com morcegos, assim, né? Acho que mais de 20 anos, eu acho, agora, né? Trabalhando com morcegos, assim, né? Em diferentes lugares, na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, na Costa Rica, né? Na Ilha do Pacífico também, com diferentes aspectos. Pura vida! Também. Costa Rica, pura vida! Comendo feijãozinho. Que legal, que legal. Mas aí você fez o doutorado em Londres, foi também com morcego ou foi com outros mamíferos? Foi com morcegos, né? Fui para Londres estudar o impacto de um evento climático extremo, né? Que estava tendo, que é o aninho de 2015 2016, que foi o mais forte até então, né? Esse agora tá querendo bater o recorde do passado, né? Mas foi o mais forte que teve na dieta dos morcegos da Costa Rica, usando o código de barra de DNA, né? Que é basicamente usando o DNA da dieta deles para descrever o que eles estavam comendo, né? Então eu pegava o cocô, levei o cocô da Costa Rica. Você foi biólogo de merda? Biólogo de merda. Ainda continuo sendo. Gente, que legal, não sabia. Biólogo de merda, pra quem não sabe, são os biólogos que estudam cocô para ver a parte alimentar. Super importante. A gente só entende o que os bichos estão comendo pelo cocô, gente. É isso. Posso dizer que eu fui a fundo para entender os morcegos. Você chafurdou na merda. Chafurdei na merda. Pra você conhecer. Muitas vezes, né? Não sabia, olha só. Só que DNA de merda. Não foi a merda, foi DNA tecnológica. Tá vendo, merda gente? Tecnológicas. Tem uma tecnologia envolvida na merda, entendeu? Vocês acham? A gente já começou com o tema escatológico aqui, gente. É uma coisa maravilhosa. Mas eu não sabia. O que é isso de DNA, código de barra de DNA? Então, a ideia é que a gente consegue identificar praticamente hoje em dia qualquer coisa baseado na sequência de DNA, né? Todos os seres vivos têm DNA, né? Que é uma sequência de letras, digamos assim, né? ACTG. Exatamente, né? Do código da vida. Assim, um ataca na experiência genética que vocês vão entender um pouco melhor, né? Também. Muito bom. Então, foi tentar entender o que eles estavam comendo com base nessa sequência de letras do que o DNA dos bichos, do que eles comiam, né? Do que eles comiam. Exatamente, dos fragmentos que tem nas fezes, assim, né? Então, eu peguei as cocô deles, né? Lá da Costa Rica, levei lá em Londres, aí lá em Londres a gente extraiu o DNA. Pegou uma merda da Costa Rica. Levei merda pra Europa. Pegou pegou o avião e levou a merda até... Morrendo de medo, que era uma mala cheia de merda na mochila. E aí? Você estava com autorização. Tava com autorização, mas a mala tava cheia... Tá cheia de merda. Eu tava com medo deles não entenderem que aquilo era realmente autorizado, assim, né? Porque vai entender, vai saber que... bolinhas? O que são essas bolinhas? Né? Com um cheiro estranho, né? Com uns alquinhos dentro, né? Se é de beber, de comer, de tomar, né? O que eu vou fazer aqui? Meu Deus. Extraí o DNA e identifiquei o que eles estavam comendo com base no DNA deles para entender qual que era a mudança que o DNA, né, o El Niño da Costa Rica estava provocando na dieta deles naquela época, nesses 2 anos, né? Entendi. Basicamente isso que eu fiz no doutorado, assim, né? Então... Mas, aí, gente, já vou entrar em pergunta. Nem era essa pergunta que eu ia fazer, mas assim, eu já vou perguntar logo. Era insetívoro ou não? Ou então, era onívoro? Tinham insetívoros e frugívoros, assim, né? Porque aí você tem diferentes técnicas para estudar cada um dos tipos de dieta, assim, né? As técnicas que eu usei eram próprias para frutas e insetos, assim, e artrópodes, né? E porque insetos é um pequeno grupo dos artrópodes, assim, né? Mas aí eu estudei, basicamente, a variação na dieta dos morcegos frugívoros e dos artropodívoros, né? Ou insetívoros, assim, nesse caso, né? Que a gente chama Explica o que é cada uma. Frugívoros... frugívoros são que se alimentam basicamente de frutas, assim, né? Então, todos os morcegos que, majoritariamente, não somente, mas majoritariamente incluem frutas na dieta para se alimentar, né? E artropodívoros, ou insetívoros, no caso, né? A gente chama de insetívoros, mas normalmente são artrópodes, né? Comem insetos, mas outros grupos também, além dos insetos, né? Tipo aranha, essas coisas. Exatamente, E aí, foi basicamente isso que eu tava tentando fazer, né? Ir lá e falar, será que... E na Costa Rica é muito doido, né? Porque no El Niño, né? Apesar da Costa Rica ser muito estreita, você vê efeitos opostos, né? Em cada um dos lugares, né? Porque uma parte da Costa Rica sofre o efeito do Atlântico e a outra do Pacífico, né? E tem uma cadeia de montanha que vem... meio. Né? Exatamente, 4 mil metros de altura, né? Então o clima divide um pouco, assim, alguns pedaços, né? Sim, que então legal. Eu vi secas extremas num lado da Costa Rica e só 300 quilômetros eu vi uma cheia... Chuva. Exatamente, muito intensa, assim, né? E os ambientes são muito diferentes, né? Os morcegos que ocorriam eram diferentes, né? Então era basicamente entender como que essas variações estavam... Que esses eventos extremos estavam impactando, né? A dieta deles, mas usando DNA, porque se você não tiver DNA é muito difícil você
olhar pra merda do bicho e dizer o que ele tá comendo, assim. É igual o Marcos que veio aqui, beijo, Marcos, se você estiver vendo, o papai, que ele analisava de onde veio a maconha pelas partes Olha aí. dos insetos que eram pegos juntos com a planta, Eita. né? E ele analisava a origem de onde via essa maconha que era contrabandeada, legal, vendo os insetos. É a mesma coisa, só que um nível diferente, porque você pegou a parte do DNA, né? Ele via mais ou menos parte de inseto, ele não chegou a fundo no DNA. A ideia ele via a origem do inseto, mas é a mesma coisa, né? De forma diferente, né? Ele usava o inseto para entender a planta, né? Eu uso o DNA para entender a dieta do bicho. Né? Você vê, gente, biólogo é isso, é de um tudo, entende de um tudo. E mais um pouco. E mais um pouco, que a gente não sabe. Mentira, a gente sabe. Só a gente não vai contar aqui para vocês não ficarem assustados. Vamos lá, vamos começar então. O Vitor, gente, vocês precisam ver o Vitor quando ficou sabendo que era morcego. Ele tá animadíssimo, ele já fez pergunta. Quero ver só a participação do Vitor hoje. Então, bora começar. Começar é ótimo. Começar. Quem são os morcegos? Onde vivem? O que eles comem? O mais importante tem risco, gente, isso aí é muito engraçado, mas tem risco da gente sair na rua e o morcego atacar a nossa jugular, assim, que nem... Ou os morcegos atacarem a jugular dos nossos pets, ou dos nossos porque filhos, isso, né? como é que é? Conta aí pra gente. Então, os morcegos são o segundo grupo de mamíferos mais diversos, né? Que tem mais tipos diferentes, né? Eles ocorrem no mundo inteiro, né? Então, tirando ilhas isoladas e na Antártida, a gente não tem registro de morcegos ou de alguma espécie em qualquer lugar do mundo, praticamente, né? Então, não tem fuga, né? Você tá com medo dele, gente, pra onde você for, tem morcego, né? Você acha, nunca viu morcego. É aquele bicho no final da tarde que viu voando ali, fazendo acrobacias estranhas. Que você achava que era alguma ave. Exatamente. E não era uma ave, é um morcego, Exatamente. gente. Gracinha. Agora você já sabe. Agora né? você já sabe. Para o amor ou para o pavor, né? Exatamente. Eles estão presentes. Né? Então, eles são quirópteros, né? Então, eles têm a mão transformada em asa, né? Então, basicamente, a asa deles, né? É equivalente, é igual à nossa mão, né? Só que os dedos deles são muito alongados. A gente vai mostrar a foto já. Olha aí, que compõem a asa, né? E eles são únicos mamíferos com voo verdadeiro, né? E eles têm uma infinidade de adaptações e dietas para comer praticamente tudo que você imaginar, assim. Inclusive, a família que a gente tem, né? O principal grupo de morcegos aqui da região tropical, né? Da América Latina, ela é uma das mais diversas, assim, que a gente tem, né, no mundo, assim. Os morcegos também vivem muito mais que os outros mamíferos do mesmo tamanho, né? Então, roedores, né? Você vai pegar um rato lá, ele vive 2, 3 anos, né? Reproduzir muito. Os morcegos não, né? Eles podem viver 40 anos, né? E eles só têm, normalmente, um filhote a cada ninhada e são gestações muito longas, assim. Quanto tempo de gestação? Então, eles podem chegar até 7 meses de gestação, uma espécie quase, que se alimenta de sangue, assim, né? Então, um roedor, ele vai ter, no máximo, acho que uns 3 meses de gestação, né? Um mamífero, né, hematófago do mesmo tamanho, né? Um morcego hematófago, né? Vai ter ali 7 meses de gestação. É quase equivalente ao que a gente tem, né? Então, isso é impressionante, assim, né? E, normalmente, mamíferos também, bichos maiores, têm gestações também mais longas, assim, né? Então, baleias, né? Elefantes, girafas, né? Hipopótamos, aqui antas, né? Tem bichos que são gestações muito longas, né? Os morcegos não, apesar de serem muito pequenos, né? Eles vivem muito, têm poucos filhotes e têm gestações muito longas, assim. E isso é totalmente diferente de todos os outros mamíferos, assim, que a gente tem no mundo, né? Isso também desperta muito interesse, né? Por eles, assim, dentro dos biólogos, né? Tipo, a galera tem muito interesse, porque são criaturas também meio, entre aspas, místicas, assim, né? Porque a gente são noturnos, né? A gente acha que nunca viu né? E tem muita lenda envolvida por trás, né? Do Drácula, né? Dos morcegos vampiros. Então, a gente vai chegar justamente nesse ponto, porque a gente já falou na Costa Rica que tem morcego frugívoro e insetívoro, que são artropodívoros. E aqui também tem, gente. A maioria que a gente vê na zona urbana é frugívoro ou insetívoro, ou não. Exatamente, E os vampiros? Então, que são os hematófagos, que ele tá falando. Fago significa comer, né? Então, hemato, sangue. Então, comedor de sangue. Insetívoro, comer. Comer inseto, artrópode. Frugívoro, comer planta e frutas, semente, frutas, etc. E os hematófagos tem na área urbana, não tem? Então, isso é uma coisa muito importante também, né? De desmistificar um pouco, né? Por favor. Eu trouxe o Hernani justamente por isso. Se eu sair daqui, eu não ganho cafezinho sem falar isso. Porque o que acontece com o esquema? Porque teve uma notícia que saiu que veio... tinha morcego
morcego no sudoeste, na octogonal. Aí rolou um fervor no grupo de cachorro. Gente, cuidado! Até o preço do metro quadrado, né? Cuidado, tem morcego com raiva. Porque achou morcego com raiva. Tem morcego com raiva, cuidado com seus bichos. Não é o sentimento, é a raiva mesmo, causado por um vírus. Não, cuidado com seus bichos, que os morcegos vão pegar os bichos. Aí lá vai a bióloga no grupo falando, então, gente, não. Os morcegos urbanos não vão na jugular dos seus pets. Nem todos. Nem todos. Por favor, conte mais sobre isso, Hernani. Porque o povo tá desesperado querendo saber. Então, acho que tem várias camadas, assim, né? Eu acho que é engraçado que a gente fala amá-los ou temê-los, né? Eu acho que, assim, espero que ninguém me bata pelo que eu vou falar agora, mas é um pouco de cada coisa também, né? A gente não são... Existem problemas que podem ser associados com os morcegos, né? Mas a ideia é que de todas as cerca de 1.500 espécies de morcegos que a gente tem no mundo, né, 70% só comem inseto. E elas normalmente... elas têm espécies no mundo inteiro também. As únicas espécies que comem frutas estão na região tropical, né? Então, na região... Na nossa, né? Quente do mundo, né? Perto do Equador, da linha do Equador, né? E existem só das 1.500, 3 espécies de morcegos que se alimentam de sangue, assim. Né? Dessas 3 espécies, só 1, 2... A gente sabe que se alimentam de sangue de pessoas, assim. Que pode se alimentar, né? De sangue de pessoas. Que pode se alimentar, mas normalmente é vaquinha. Então. Isso boizinho, cabra. O que acontece é que eles vão atrás do que é mais fácil para eles também, em geral, né? Tem oferta de alimento, né? Então, se tiver um lugar que tem muito boi, né? Ele provavelmente não vai se alimentar de uma pessoa. Só que, em situações, normalmente, de alteração ambiental, né? Então, se falar... corta a floresta, né? O bicho tá indo atrás de uma anta, de um veado, né? Aí ele não tem mais aquilo, né? E também não tem o boi, que pode ser outra coisa que esteja lá no meio, né? De quem que ele vem atrás do sangue, né? Da gente. Da gente, né? Ó, o coraçãozinho, né? Coraçãozinho. Mas isso é raro. No entanto, a gente não tá longe disso, porque a gente tá desmatando, tá queimando e etc. Isso faz com que tenha um grande desequilíbrio no ecossistema como um todo. E, assim... É aquilo, se não tem anta, se não tem capivara, se não tem essas coisas para esses morcegos se alimentarem, eles vão em outros mamíferos, boi, etc. Se não tiver boi, se tiver só gente, aí, meu amigo. Aí você tá pedindo. Teve um surto na Ilha do Marajó agora, poucos anos atrás, que foi provavelmente, né, a gente imagina que provocado pelo desmatamento, né? Que se acaba com o alimento deles, né? Que seriam outros mamíferos grandes, né? E eles acabam indo atrás do que tá mais fácil, né? Que são pessoas morando na ilha, que não tem tela de proteção, não tem nada, né? Então aí você pode acordar. Só que normalmente eles tendem a ir em veias que são mais superficiais e em lugares mais quentes, assim, né? E você não vai sentir. E isso é péssimo, assim, né? Porque, assim, se alguém tá dormindo pelado, né? Eles vão em lugares que são não tão agradáveis vão na assim. Sua genitália, gente. Vão no seu... Se for homem, eu vou falar mesmo. Se você for homem, você pode acordar na noite pra fazer aquele xixi e ter um morcego grudado no seu... Pode acontecer. Órgão sexual. Pode acontecer. Né? Todos os lugares que tem veias superficiais, né? Eles tendem a ir nesses lugares, assim. E o problema é que você tá falando, né? Eles transmitem muito, eles podem transmitir muitas doenças, né? Muitas que a gente sabe que eles podem transmitir, muitas que a gente nem sabe se eles podem transmitir ou não, mas eles são hospedeiros dessas doenças, né? Eles carregam dentro deles, assim. Eu tava vendo uma palestra ontem de... Cara, isso é muito doido, desculpa te atrapalhar, mas eles carregam e não coisam a doença, assim, eles não têm sintoma. Eles não têm sintomas. Eles estão contaminados, mas eles não sentem os sintomas. Mas eles não sabem. Eles não sabem que estão contaminados. É tipo isso, assim, eles estão contaminados, mas eles não sabem. Porque eles não sentem nada. Exatamente. E tá lá de boa, vivendo 40 anos, cheio de hepatite, não sei o quê. E a gente aqui se lascando. E a gente se lascando. Ai, imagina, você disse que viu um artigo. Não, era uma apresentação que até teve caso de antavirose registrado em morcegos, assim, né? Então, eu lembro que quando eu fui começar a trabalhar, né, eu vi a lista de doenças que eles potencialmente carregam, assim, não sabia se eles transmitiam ou não, mas carregam, né? Aí eu fui me vacinar, né? Eu comecei vacinando pra tétano, pra febre amarela, pra hepatite. Exatamente, né? Raiva, né? Antavirose, agora eu descobri que tem, né? Que eles pode ser que transmitam também, né? Então, uma lista interminável. Então, assim, tem que tomar muito, assim, a gente não é temer, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o desmatamento, né? Ele aumenta o contato que a gente tem com... E também aumenta a quantidade de vírus que eles carregam, assim, né? Sim. Então, você aumenta o nosso contato com os morcegos e aumenta, junto com o desmatamento, a quantidade de vírus que eles carregam, né?
Aí você começa a ter um medo que é um medo, de certa forma, real, assim, né? Porque eles podem transmitir doenças, assim, né? E só lembrando que a raiva é a doença mais mortal que a gente conhece, assim, né? Sim, sim. Né? Os casos, as chances de sobrevivência de você ter raiva e manifestar os sintomas é de 0,0001%, assim. Mas você Na morre melhor- antes. Na melhor das expectativas, assim, né? Porque é quase 100% de letalidade, né? Então, assim, eles são... Só que tem outro lado também, né? Que a gente tem o lado de amar os morcegos também. Eles são... Se você... Hoje, a gente está acabando com as florestas, né? Um dos principais animais que conseguem atravessar as áreas degradadas e dispersar muitas sementes e polinizar ainda são os morcegos, né? Que são bichos pequenos, muito comuns, muito robustos, né? E que voam grandes distâncias, assim, né? Então, onde não tem mais uma anta, né? Não tem mais outros animais de grande porte que atravessam essas áreas degradadas para dispersar e para reflorestar, né? As cagadas que a gente está fazendo, né? Se bem de trocadilho. Exatamente. Para reflorestar as cagadas, eles cagam e levam as sementes. Exatamente. Não é uma maravilha? Eles consertam as nossas cagadas com cagadas. Né? Cagada em cima de cagada. Cagada em cima de cagada dá certo, no caso dos morcegos, tá? Não no caso de humanos. Cagada em cima de cagada só dá cagada ao quadrado. Você que é da economia ambiental, imagina quanto custaria, né? Não é, gente? Uma cagada de um morcego. Se É a gente isso. tivesse que cagar ali, cada pedacinho que eles cagam lá, quanto Gente, custaria, né? exatamente. Para a humanidade inteira. É o que eu falei quando isso, eu acho que ontem na reflexão do Bom Dia, do Café da Manhã, que eu falei assim, gente, vocês vão querer o quê? Por causa dessas queimadas e tudo, a gente está queimando polinizador, né? Até falei, tem os morcegos polinizadores, tem besouro, tem abelha, tem vespa, tem mosca polinizadora, né? Tem mamífero, tem ave. Mamífero, o morcego é um polinizador, tem ave polinizadora. Aí tá tudo queimando, vocês estão acabando com tudo, daqui a pouquinho vai ter que polinizar, é a gente. A gente vai pega uma plantinha, vai lá na outra, joga o pólen, não sei o que, vai ter que cagar para reflorestar. Entendeu? Vocês estão fazendo merda, literalmente. Se você gosta de tequila, você tem que gostar dos morcegos, assim, porque eles são os principais polinizadores da cactácea, né? Aí, gente, que coisa tequila, maravilhosa. Assim, Se não tiver morcego, não tem tequila. Não tem tequila. É bom que ele já respondeu a pergunta que eu ia perguntar. Mas antes dele responder efetivamente essa pergunta, é porque o Hernando é igual eu, assim, ele gosta muito do que ele faz, tem muita informação e quer falar tudo, é uma maravilha. Mas antes, eu quero saber o seguinte. Pergunte. Porque Eita, é a resposta. Não, é porque é a resposta que a galera quer saber. A galera que mora no Sudoeste, octogonal ou em Ares. Tem possibilidade de morcegos pegarem os bichinhos pet. Mas tem vampiro aqui? Então, essa é uma pergunta muito interessante, assim. Tem, né? E eu já capturei, inclusive, ali na estrutural, assim, né? Morcegos vampiros comuns, que são os que atacam, potencialmente podem atacar os seres humanos, né? Então, existe a possibilidade, assim, né? Só que só lembrando que isso acontece em situações de desequilíbrio ambiental, né? Com muito desmatamento, que é o que a gente tem visto agora, a gente assim. tá vivendo, basicamente. E só lembrando que o ruim é que quando acontece esse tipo de ataque, a chance desses morcegos carregarem mais vírus do que o normal é maior, assim, né? Então, assim, é perigoso, mas é real. Ela existe e ela pode acontecer. Eu não duvidaria que tivessem morcegos vampiro mordendo alguns moradores potencialmente ali da estrutural, né? Devido ao cenário, não tem gado em volta, né? E tem um desmatamento muito grande, né? E a maior parte dos morcegos aqui no Brasil, assim, elas têm uma reserva de gordura baixa, assim. Então, eles não conseguem ficar muito tempo sem se alimentar. Inclusive os morcegos vampiros, assim. No caso, os hematófagos, exatamente, né? Então, eles precisam praticamente se alimentar todas as noites, né? Então, toda noite ele tem que sair, senão... isso é um comportamento que é engraçado deles, assim, né? Que eles são, em poucos casos, de altruísmo recíproco que a gente conhece na natureza, né? Os morcegos hematófagos, né? Então, são os únicos que eles reconhecem quem já... Se ele passar uma noite sem se alimentar, ele fica muito fraco. Então, o que acontece dentro das cavernas, dentro dos lugares onde eles se abrigam, né? Se um indivíduo não comer durante um dia, uma noite, né? Um outro amigo dele pode vir e regurgitar sangue dentro da boca dele, né? E ele grava quem é esse indivíduo, né? Então, ele consegue reconhecer quem é esse indivíduo e da próxima vez, se ele tivesse alimentado e o amigo dele não tivesse alimentado, ele vai lá e regurgita na boca desse cara que ajudou ele um dia, assim. Mas isso é um caso que a gente pode aprender muito com eles também. Exatamente. Mas será que isso é altruísmo mesmo ou não tem uma genética ali? Não então, são parentes? Tem uma linha toda de pesquisa só para tentar desvendar quais são os mecanismos que fazem isso acontecer. Assim, se é realmente um altruísmo recíproco, né? Se alguém ajudou um dia, você ajuda ele no outro dia. Uma mão lava a outra? Exatamente, literalmente, né? As duas lavam o rosto. Com sangue. Com sangue, não é com qualquer coisa, gente, é com sangue. Mas isso é interessante, né? Por que a gente está falando isso de altruísmo verdadeiro? Porque dentro da evolução e da genética, a gente, principalmente depois de... Se você lê, se você não leu, leia o livro Gênio Egoísta, do Dawkins,
do Richard Dawkins, que ele vai falar que não existe um altruísmo verdadeiro quando a gente está falando de seres humanos e até de outras espécies, porque, na verdade, há um certo egoísmo ali, que é o egoísmo de transmissão dos nossos genes, do nosso DNA. Então, a gente vai ajudar mais as pessoas que a gente tem um parentesco mais próximo ou que a gente saiba que tem um parentesco ali mais claro, porque a proximidade do DNA é maior, então 25%, 50%, 75%, e que, na verdade, o que a gente quer é transmitir os nossos genes e que os nossos genes tenham sucesso na vida. Então, por isso que a gente vai ajudar. Então, na verdade, é um gene egoísta, porque a gente está ajudando mais as pessoas próximas, parentes, etc., por causa disso. E isso acontece outras vezes. Por isso que eu perguntei, será que não são parentes? Será que é um altruísmo realmente verdadeiro ou não? Resumindo, né? Legal mesmo tem pouca gente, né? Legal mesmo, a maior parte, meu filho, a maior parte tá agindo pro egoísmo genético mesmo, entendeu? A galera tá meio foda-se. Então, tem várias discussões em cima disso, né? Tem algumas teorias alguns estudos que têm mostrado que existe sim uma relação genética entre os indivíduos, né? Então vai ajudar os amigos mais aproximados, aparentados ou não, né? Mas aparentemente eu acho que existe também alguma relação do meio ambiente. Eu não tô tão a par das pesquisas, porque isso vai evoluindo ao longo do tempo e são linhas muito específicas, assim. Mas a ideia é que existe algum grau de parentesco associado entre os indivíduos, assim, né? Então não é tão aleatório em alguns casos, assim, pelo menos, né? Tá. Muito bem. E como é que é a biodiversidade? Você já falou a questão neotropical, é bom que ele já fala tudo mesmo sem perguntar. Agora eu quero saber a biodiversidade de morcegos no Cerrado. Como é que é aqui na nossa região? Assim, a gente tem mais frugívoros, mais e menos... Você já falou, né? Hematófago só tem umas 3 espécies e, graças, a gente tem 2 espécies aqui. Né? 3 espécies. 3 espécies aqui na região... que tem de hematófagos ocorrem no Cerrado. Assim. Ah, que bom, gente! E as 3 no Distrito Federal ou cercanias. Assim, mesmo? Ou ao redor. Eu lembro que... eu vou contar um caos, desculpa né? te interromper, só porque das 3, só pra deixar claro também, uma delas é relativamente comum, e as outras 2, uma é muito rara, a ponto de muita gente que trabalha com você nunca ter visto uma. A segunda é meio intermediária, mas ainda é rara, assim. Então a chance que você tem de se encontrar com é só com uma espécie, assim. Mas essa espécie que é comum é a que se alimenta de seres humanos, assim. Que pode se alimentar, né, de seres humanos. As outras 2, ela tem um registro para outra, mas é raro, assim. É um evento casual, assim. Que até ganhou o Ig Nobel, assim, de relato de... Uma espécie que se alimenta de aves, mas relataram se alimentando de seres humanos, assim. Você gostou dessa notícia? Não. Um pouco. Mas eu vi, meu primeiro semestre de graduação, eu estava rolando a Semana do Cerrado, né? Porque é setembro, então, assim, a gente entrou em agosto e já em setembro, Semana do Cerrado. E aí eu fiz um curso, acho que o mini curso foi de morcegos do Cerrado e a gente foi na Fercal. E isso é uma história de pesquisador de campo. Eu vou contar aqui, já é a primeira vez, vamos entrar na caverna antes de botar as redes de neblina vamos todo mundo. Aí tem um vespeiro na porta da caverna. Putz. Qual que foi a única pessoa que estava entrando na caverna a receber uma picada da vespa? Eu, gente. Claro. Porque eu sou premiada. Tem vespa e tem abelha, eu vou ser a pessoa. Sempre. Vespa é pior ainda, né? Eu vou ser a pessoa. Ainda. Então, ela me picou na testa. Na testa ainda, pra deixar marca. No meio da testa. E eu assim, sabe quando você fica meio cega, assim? Assim caramba, gente, eu fui picada. Caraca. Aí biólogo é uma maravilha no campo. A galera tinha levado cerveja pro campo. Caraca. Aí levou cerveja. Toma aqui, pega cerveja. Aí vai pegar cerveja e pá. E a pessoa bota o gelo, né? Bota o gelo aqui na cerveja pra tentar diminuir o percentual. E pra tentar diminuir a porcentagem do veneno se disseminar, né? Assim, eu lá, assim. Aí, não, Carol, então você vai ficar de fora. Eu não consegui entrar na caverna por causa disso. Eu falei, porra, velho, sacanagem. Aí, tô lá, né, com a cerveja, assim. Aí ficou só um pontinho, graças à cerveja. Graças à cerveja dos biólogos, ficou só um pontinho e coisa. Tem morcegos que tomam cerveja, só pra deixar claro. Exatamente. Ainda não existe. Ainda não existe. Mas, assim, foi bem legal, porque a gente conseguiu pegar um hematófago, eu não lembro qual espécie, e a gente conseguiu pegar uma grávida. Que legal. Não, grávida não. Uma grávida não. Não era vampira grávida, mas uma que estava amamentando. Não era uma vampira grávida, mas que estava amamentando. Daquelas pequenininhas que tem aquela foceta. O filostomídeo, né? Isso, é um filostomídeo, isso. E aí a gente abriu a asa e tava lá. Ela
com um nenenzinho, ele fica na transversal Essa- porque as mamas ficam É. embaixo das axilas. Uhum. E aí ele mamando. Eu me apaixonei. Gente, que fofinho. Isso é uma razão pra amar, principalmente as mamães morcegos, assim. Se você ainda Sim. não ama, assim, de admirar as mamães morcegos, você, a partir desse momento, deveria começar a admirar, porque elas voam com... E os Elas voam com filhotes... os filhotes. E os filhotes podem chegar a 40% do peso Mentira! da mamãe morcego. Então imagina, se você tem 70 quilos, né, seria equivalente a você voar com um filhote de 28 quilos agarrado na barriga, assim, né? É agarrar na muita barriga coisa. mesmo, assim. É É. impressionante. Haja força. Haja E voando, né? Você batendo asa lá, voando, né? Então, assim, é um esforço absurdo. E durante várias semanas, assim, né? Aham. Porque elas continuam com cuidado parental depois do nascimento do filhote, né? Ainda bem que não é 30 anos, né? É, Os pelo seres menos- humanos, pelo menos não é 30 anos, os seres humanos são só algumas semanas, então tá tudo bem. Viu? Então, se você não ama uma mamãe morcega, ame, hashtag ama mamãe morcega, ama mamãe vampira, ama mamãe morcega. Você vai gostar. Mas então a gente... Beleza, então de biodiversidade no Cerrado, nós temos as 3 espécies de hematófago, porque a gente foi premiado, uma que ocorre em ambiente urbano e que Sim. mais? Então, a gente tem... No Cerrado, a gente tem cerca de 118 espécies descritas de morcegos hoje em dia, assim, né? Tá. Reconhecidas, né? 118. Então, das 1.500, a gente tem 118 que ocorrem aqui no Cerrado, né? Uhum. Dessas 118, aproximadamente 2, né, só ocorrem aqui no Cerrado. Então, você nunca vai ver elas em tese em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, Só são endêmicas do Cerrado. São endêmicas do Endêmicas são Cerrado. as espécies que só ocorrem aqui. Aham. Exatamente, né? E isso é meio preocupante, né? Porque a gente sabe hoje, né, que o Cerrado tá indo embora, né? Tá sendo desmatado a rodo, né? Hoje em dia, mais de 50% do Cerrado já foi desmatado, né? Uhum. E isso é preocupante, principalmente do ponto de vista das mudanças climáticas, né? Porque o que Uhum. indica, né, que se a gente... Os morcegos, teoricamente, tendem a migrar para o sul, né? Para ter temperaturas menores, A né? menos. Aham. Né? Porque latitudes mais altas, né? Você tem, mais para o sul, né? Você tem temperaturas mais baixas, em média, né? Uhum. Então, as mudanças climáticas vão afetar menos, teoricamente, essas regiões, né? E Uhum. lugares mais, né, mais próximo do Equador, né? Mais próximo do meio ali da Terra, né? Você tem temperaturas mais altas, né? Eles tendem a migrar mais para o sul, né? Só que onde está mais desmatado, né? Ah, pois. No sul do Cerrado, né? As exatamente, regiões no mais sul. preservadas, né? Matopiba, né? Que é o norte do Cerrado, né? Uhum. Então, os lugares que eles tendem a migrar para se proteger, né, das mudanças climáticas são lugares que não tem mais cerrado preservado para eles irem, assim, né? Então, eles estão numa situação meio problemática, assim, né? Em termos de proteção também, né? Eu estudei essa espécie endêmica, uma das espécies endêmicas eu estudei ela aqui no Cerrado e ela tá altamente desprotegida, assim, né? Você pode pensar, mas o que vai fazer falta na minha vida, né? Tipo, um morcego a menos ou os morcegos na minha vida, né? Uhum. Isso que eu ia perguntar. Quais os benefícios que os morcegos traz para Então. a sociedade? Isso era uma das perguntas que está na minha pauta, mas sim, já pode Essa é uma responder. excelente pergunta, especialmente pelas últimas semanas, assim, né? Saiu um estudo agora de um economista, né? Na Nature, né? Que é uma das principais revistas do mundo, associando uma redução na quantidade de morcegos nos Estados Unidos, né? Morcegos insetívoros, né? Com o aumento na mortalidade de bebês, assim, que estava acontecendo lá, né? Então, qual que é a explicação que ele dá, né? Tem uma doença que chegou nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente quando, mas poucas décadas atrás, que é a doença do nariz branco, né? Então, um fungo que cresce nos morcegos, né? Principalmente cavernícolas, né? E na época da hibernação, eles começam a gastar muito tempo se mexendo porque eles ficam incomodados com o fungo, assim. Eles começam a gastar energia, gastam muita energia na época da hibernação que eles estariam salvando, guardando essa energia, né? Então, quando eles acordam já estão muito fracos, né? Isso começou a causar um declínio das populações, né? Então, diminuiu as populações. E com a diminuição das populações de morcegos, né? Que são insetívoros, né? Começou também a aumentar a quantidade de insetos que são pragas agrícolas, né? Que eles comem pragas agrícolas, né? Com mais pragas agrícolas, o pessoal começou a usar mais inseticida. Com mais inseticida, começou a mortalidade de bebês a aumentar. Então, eles estão ligando, né? Estão relacionando indiretamente o aumento da mortalidade dos morcegos com o aumento do uso de pesticidas, né? E com aumento também na mortalidade infantil, né? Isso casa direitinho com o espalhamento da doença do norte para o sul, né? Então, conforme você vai tendo estados, né, que tem mais mortalidade de morcegos insetívoros, né? Mais pesticidas, mais mortalidade infantil, isso é uma relação que eles viram ao longo do tempo, assim. Então, assim, tem vários motivos do porquê preservar eles, né? Tanto pra gente evitar... Não só eles, mas o hábitat e tudo, né? Exatamente, todo o ambiente como um todo, né? Pra gente se preservar também, né? Pra se preservar o ambiente que eles estão, se a gente tá se preservando também. Né? E além disso que você falou, tem a questão da polinização. E da dispersão de sementes. Isso é muito importante, Porque, assim, não é só a abelha que poliniza. Por exemplo, dama da noite, que vocês sentem longe o cheiro da flor, Forte, né? é polinizado por morcego.
Amendoeira, polinizado por morcego. Eu sei porque desde o Rio eu conheço. Tem amendoeira lá no Rio pra caramba. E aí eu vi os morceguinhos à noite. Assim, gente, que legal. E polinizado por morcego. Outras, polinizado por morcego. Fora a dispersão de semente, que a gente já falou, que é pro reflorestamento, que a gente vai precisar muito agora, né? Que tá desmatando tudo, então vai precisar. Tem um caso muito clássico nessa ilha que eu trabalhei, assim, né? Que as espécies... Numa das ilhas que eu trabalhei no Pacífico, né? Eles colocaram uma serpente invasora, né? Então, os militares, né? Levaram uma serpente acidentalmente no cargueiro, dentro do navio. E essa serpente comeu, né? Ele extinguiu 80% das aves frugívoras, né? E uma espécie de morcego que tinha lá, né? Então agora não tem mais nenhum animal, ou poucos animais, né? Que dispersam sementes, né? Aí você começa a pensar, mas, né? Muita gente vai pensar, por que eu quero, né? Um dispersor de semente, né? Mas o que aconteceu é, se você não tem um bicho que leva a semente para longe da planta mãe, essa semente ela não consegue se estabelecer perto da planta mãe. E as florestas começam a morrer, assim, literalmente a morrer, né? Então você tem, hoje em dia, muitos lugares que a floresta tem clareiras, né? Muito maiores, em maior quantidade que elas existiam naturalmente se tivessem as aves e os morcegos, exatamente, né? Então, sem morcego, né? Sem dispersor de semente, né? Que mantém a floresta em pé, né? A floresta vai morrendo ao longo do tempo, né? Então, aquela árvore ali morreu, não tem mais um outro bicho que planta uma semente ali, que é o que o morcego faz, né? Dispersão, né? Plantar uma semente para nascer uma árvore para manter aquela floresta em pé, assim, né? Só que isso vai demorar muito tempo, às vezes são coisas que a gente não tá vendo, né? Também, se você mata os morcegos, não tem um bicho que vai levar o pólen de uma planta até a outra, né? E aí você, economista, vai saber muito melhor, né? Qual que é o custo, né? Que a gente teria se cada planta que a gente fosse polinizar fosse uma pessoa que estivesse lá, pegar o pólen e levar de um pro outro, né? Então eles fazem um trabalho que a gente gastaria, não sei, bilhões. Fora o tempo e o custo, né? O tempo e o custo. Exatamente, né? Porque você tem que saber a época certa, né? Tipo, pensar todo o processo para cada uma das espécies, né? Que eles já fazem naturalmente, assim, né? Então, assim, é benefício nosso a gente manter os bichos lá, assim, né? Principalmente parte dos insetos, né? A polinização da dispersão de sementes, né? Então, assim, a gente tem tô com uma mestranda agora que ela, co-orientando, né? A Sara, né? Que ela, espero que ela ouça em algum momento, mas ela vai estar representada, né? Que ela está estudando justamente isso. Qual que é o impacto do desmatamento da Amazônia da dieta de uma espécie de morcego, assim, né? Nesse caso, ela viu que a espécie consegue se adaptar, assim, mas será que todas as espécies conseguem, né? Sim. E qual que é o impacto que causaria a extinção de muitas espécies em todos esses ecossistemas, né? E só lembrando que se não tem árvores, né? Essas árvores vão acabando, isso é mais gases de efeito estufa que vão sendo eliminados na atmosfera, né? Exatamente. E aí fica mais quente, né? E a gente acaba sofrendo cada vez mais com o que a gente já está sofrendo hoje em dia, né? Que são as queimadas, as secas extremas, né? Então são organismos que são essenciais para a gente manter, principalmente porque em ambientes muito desmatados, né, e fragmentos pequenos, né, que é o que a gente tem hoje em dia, os mamíferos grandes se extinguem muito rápido, né? Os morcegos conseguem ainda sobreviver, né? Porque eles são pequenos, né? Tem pouca demanda, eles conseguem se movimentar muito nessas paisagens muito degradadas. Né? Então, é assim, eu sou fã, e é até engraçado que eles conseguem, às vezes, se dispersar em lugares que as aves não conseguem, assim. Sim, então, eles conseguem, por causa atravessar da lugares. Versatilidade que eles têm de voo, né? Que Exatamente, são menores e tem, por causa das asas, eles conseguem moldar melhor os ambientes, né? Assim. São capazes de voar distâncias muito longas, assim, né? Então, assim, se você está contando razões para amar ou temer morcegos, aí, mais umas, sei lá, umas 3 razões. São polinizadores, eles são dispersores de sementes e eles são muito fofinhos, aí são 3. Quando chegar nas fotos, a gente vai conseguir, espero que convencer, pelo menos com algumas delas, que eles Por podem ser favor, fofinhos. gente. Mas antes das fotos, a gente precisa falar de uma coisa, que é, se você não assinou o canal ainda, você se inscreva no canal, gente. Qual que é o problema? Bota aí inscrever-se, aperta no Balanganã, coloca seu e-mail, porque você vai receber a notificação quando você tiver um novo episódio do Ambienta, no podcast, né? Você também pode seguir a gente no Instagram, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento. Por favor. Inclusive, teve uma enquete lá, se vocês queriam hoje, você sabia, ou história de um pesquisador de campo, e ganhou a história de um pesquisador de campo. Então, hoje, o Hernani, eu vou pegar ele de surpresa, porque ele já fica pensando no que ele vai contar. Eu gosto de pegar a gente de surpresa, porque ele vai contar uma das histórias, ou 2, se ele quiser, daqui a pouco, tá? Então, hoje, como vocês votaram lá no Instagram, que vocês queriam uma história de pesquisador de campo, então hoje a gente vai ter uma história de pesquisador de campo. Por isso que, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento, me manda um direct. Oi, Carol, tudo bem? Gosto de você, gosto dos seus episódios. Eu não mordo, você pode falar comigo. Você pode seguir também
O da Rádio Federal, @Rádio Federal, tudo junto, sem acento. Ou o meu pessoal, @Caroline Dades, que eu coloco umas coisas legais ali. Ali eu sou sarcástica, falo mesmo, não tô nem aí, conto das histórias, etc. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para portalradiofederal@gmail.com ou contato@radiofederal.com.br. Se você quiser patrocinar esse podcast que leva a divulgação científica de uma forma leve, divertida para todas, todos e todes deste Brasil. E se você ainda não é um apoiador, você pode tornar um apoiador, um assinante, como o Hernani se tornou um apoiador assinante, que ele fala, ele está de prova que tem o chat, tem a newsletter, tem eu falando coisa. A Carol, assim, eu não vou falar isso só porque eu tô aqui, mas a Carol é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito da divulgação dela, do trabalho dela, e sigo, não só pela amizade, mas pela qualidade mesmo do trabalho. Obrigada, viu? Então você pode se tornar um apoiador. Os 100 primeiros até o final do ano vão ganhar um presente meu, que é... tá vendo? Não é pouca coisa não, muita coisa aqui nesse podcast, gente. Que vai ser um livro de histórias minhas, eu já vou falar, que provavelmente vai ser um e-book por enquanto, né? Se eu não tiver dinheiro para publicar ele físico, vocês vão receber um e-book, mas só quem tá assinando. Então já corre lá, gente, já assina. Só os primeiros 100 assinantes vão ganhar este e-book de histórias minhas. Histórias que eu conto aqui. Eu tô lá. Exatamente. O Hernani vai ser um deles que vai ganhar no dia de Natal. Ele vai ganhar um e-book meu, gente. É isso, entendeu? Então os 100 primeiros vão ganhar esse presente meu exclusivo. Então, Carol, eu quero assinar, como é que faz? Apoia-se/ambiente. Então, apoia.se/ambienta, ou você pode também assinar na Orelo, orelo.cc/podcastambienta, eu acho, alguma coisa assim, que é um aplicativo que também roda lá, os episódios estão lá, então tanto faz você assinar pelo Orelo ou assinar pelo Apoia, você já está assinando, já está na minha lista, já está tudo bem. Tem a newsletter que se manda toda semana, não é? Agora eu tô mandando, porque eu tô mandando as atrasadas mês, né? De agosto, porque eu tive que refazer tudo. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu pego todos os vídeos e divido os vídeos em minutos, então se você quer ir no ponto específico do vídeo, você consegue. Mas você só consegue se você é assinante, tá? Eu consigo. Você já consegue? Pois é, gente. Assina aí, então. Aí agora vocês vão receber a de setembro. Legal. Então vai ser as 2 de setembro. Eu tenho olhado, sim. Tem olhado? Muito legal. Porque eu boto minha opinião sarcástica ao final. Você traz vídeos, né? Trago vídeos, interessantes trago também, coisas, histórias, trago histórias dos convidados. E eu vou trazer coisas sobre as próximas, é ótimo, porque eu tô lembrando de política, eu juntei política com próxima. Próstata não. As próstatas não, eu não tenho próstata. O Hernani tem, deve estar preocupado com a dele. 40 anos, daqui a pouco. As próximas vão vir com tom político e tal, e etc. Mas, enfim, segue a gente no Instagram, segue a gente em tudo quanto é que é lugar, que a gente gosta, aperta a balangandã, se inscreve. Só no stalkeia, não segue, mas no stalkeia. No stalkeia não, porque daí enfim, eu não gosto, gente. Bom, você já falou da importância dos animais para as nossas vidas, que é a ligação de questão de saúde ambiental, de qualidade ambiental. Graças ao morcego, a gente tem reflorestamento de graça, a gente tem polinização de graça, a gente tem comer insetos que podem ser pragas agrícolas de graça, tá? Isso é de graça, gente, presta atenção, né? É de graça, tá? Existe mais alguma coisa que eles podem fazer para a gente amá-los? Então, e outra, quais ações... Na verdade, como que eles estão sendo afetados, por exemplo, pela... Você já falou, mas conta mais um pouquinho como que eles estão sendo afetados pela urbanização. Porque a gente sabe como você falou como eles estão sendo afetados pelo desmatamento e pela urbanização. Então, são várias perguntas, assim, né? Então, um dos outros benefícios que eles podem ter pra gente também, né? Que existe uma possibilidade, né? A gente não sabe exatamente se com certeza se eles fazem isso ou não, mas existe a possibilidade de também controlar populações de mosquitos, né? Que aí... Pois, que eles são insetívoros. Insetívoros, né? E eles incluem mosquitos na dieta, né? E que mosquitos são principais, né, vetores de dengue, né? De uma série de doenças que existe a possibilidade deles, quando eles estão presentes no ambiente, diminuir as populações, controlar as populações, né? E com isso diminuir a transmissão dessas doenças pra gente também. Sim. Né? Então isso é uma coisa que está sendo estudada, a gente não sabe exatamente ainda, mas existe a possibilidade de você promover a existência de morcegos num lugar, você está diminuindo o risco das populações daquele lugar contraírem dengue, malária e 200 milhões de outras doenças que os mosquitos
transmitem, né? Que são causas de morte de milhões de pessoas ao redor do mundo, assim. Então esse é um dos ganhos, outros ganhos adicionais que a gente tem, assim, né? Dos morcegos, né? Tem várias nesse sentido, assim, né? De pragas agrícolas, dispersão de sementes, serviços ecossistêmicos, né? Que a gente fala que são o que eles fazem, né? De graça pra gente e que economizam bilhões, assim, né? No Texas tem a maior colônia de mamíferos do mundo, assim, né? Então uma caverna que tem 20 mil... mesmo? Que legal. Tem 20 milhões de morcegos nessa caverna, assim, né? Então se você não gosta de morcegos... Não entre lá. Não entre lá, exatamente. Né? Então, nesse caso, são populações de morcegos insetívoros, né? Então, estima-se que eles economizam para o estado do Texas bilhões de dólares pela quantidade de pragas agrícolas que eles comem e economizam de inseticida, assim. Então, assim, é vantajoso para todo mundo você ter os morcegos, mas também proteger o ambiente que eles estão para que eles não venham a transmitir doenças para a gente também. Mas que sem eles é pior ainda, né? Porque a gente tem que gastar muito mais dinheiro para manter aquele ambiente, fazer coisas que eles fazem, né, para a gente. Então, assim, a minha... amá-los ou não, né? Eu amo... Mas né? um check pro amá-los. Exatamente. Né? Mas um check. A gente já deu uns 3, 4 check. Mas são pesos, assim, né? Sim, então, exatamente. Tem motivos que você tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Mas tem muito mais motivos pra você amar eles do que pra tomar cuidado, assim. E o impacto da urbanização, assim? Então, isso é uma via de duas mãos, assim, né? Porque, via de regra, a urbanização, ela traz luminosidade, ela aumenta a luminosidade dos espaços, né? E ela também transforma as cidades cortam as árvores, né? Então, pode ter uma diminuição da oferta de frutos, por exemplo, das espécies frugívoras, né? Mas também pode ter um aumento da oferta de insetos, principalmente dependendo do tipo de luz que você usa, assim. Então, hoje em dia, isso é muito discutido na Europa, assim, né? Que tipo de luz que a gente deve usar na iluminação artificial das cidades para a gente favorecer a existência dos morcegos, assim. Lá eles são muito protegidos, assim. A legislação europeia para proteção de morcegos é muito estrita, assim. Até para você manusear morcegos, você tem que ser muito capacitado, especializado para isso, senão você não tem autorização para manejar eles, assim. Então, a urbanização, ela tem dois lados, né? Ela pode favorecer a proteção deles, né? Ou favorecer a existência deles com o aumento dos insetos, mas também pode diminuir com a diminuição da oferta de frutos, né? Pelo desmatamento e principalmente dependendo das árvores que a gente usa na arborização urbana, que é um fator importante também, né? Sim. Se você só planta árvores que eles não têm interesse, né? Os morcegos também vão embora, né? Mas você pode usar também o espaço urbano, né, para favorecer, né, para promover a existência dos morcegos por meio de plantas que são atrativas para eles, né, plantas que eles dispersam, que eles polinizam, né. Inclusive, isso é interessante, né, porque isso eu estudei no meu mestrado, assim, né, os bichos que são polinizadores, né, os nectarívoros, né, que se alimentam de néctar das flores, né, eles são mais sensíveis, algumas espécies, né, ao desmatamento do que as espécies frugívoras, né? Porque eles têm um metabolismo muito acelerado, né? Então eles gastam energia muito rápido, né? Tipo um beija-flor, exatamente, assim. Eles são, inclusive, chamados de morcegos beija-flores, né? Então, se você não tem flores ao longo do percurso, né, eles não conseguem voar distâncias muito grandes em lugares desmatados, né? E eles são muito afetados pelo desmatamento, né? Tem uma coisa curiosa do meu mestrado, assim, né? Que a gente encontrou que se você deixar um piquezeiro numa área degradada, né? Isso pode auxiliar os morcegos a vir... não é um achado muito claro, mas a gente teve indicativos de que isso pode acontecer, assim. Que isso pode atrair os morcegos para aquela área, assim, né? E com os morcegos você pode atrair dispersão de sementes, né? Predação de pragas e uma série de outros serviços ecossistêmicos que pode favorecer aquele ambiente agrícola, assim, né? Acho que é basicamente isso, assim. E uma coisa interessante também dos ambientes urbanos é que eles têm muitos abrigos, né? Tem muito morcego em fogo de telhado, né? Que pra gente é um problema, né? Mas pra ele é uma solução, assim, né? É engraçado porque eu até contar a história. Oi, mãe, beijo, te amo. Minha mãe, eu falei assim, mãe, vai ser morcegos. Aí você vai falar assim, biólogo serve pra quê? Pra catar morcego quando entra na casa. É porque já entrou na casa da minha mãe, eu acho que algumas vezes. Minha filha, ela liga, minha filha, tem um morcego aqui. Como é que eu faço? O que eu faço? O que eu faço, mãe? Aí eu falo, Chama mãe... o Exterminador do Futuro. Chama o Xamu, tô brincando. Chama. Não, apaga a luz, né? Pro bicho não ficar se debatendo e machucar, né? Tem um pano, assim, o que eu fiz foi... Aí eu fui lá, aí eu falei, apaga a luz e vai pro outro cômodo, fecha a porta, deixa ele lá. Aí eu cheguei... Falei, cadê? Tá ali. Falei, tá bom. Então vamos apagar a luz. Aí eu apaguei a luz, fui lá, cadê? Me dá um pano. Antes eu falei, só me dá um pano. Aí me deu um pano, eu coloquei. Eu não joguei o pano em cima do morcego. Presta atenção. Eu peguei, ele tava lá, o bichinho já dava a respiração, o bicho tá estressado, coitado. Aí eu peguei, não peguei assim, joguei que nem toalha, assim, pá. Eita, chega, quebrou minha... Já estava quase morto quando eu peguei. Não é pá. Matar barata
barata, né? O povo mata barata aqui. Não, gente. Pega um pano, abre o pano e joga por cima dele. Ele vai se debater e não vai conseguir voar muito, porque o pano é muito mais pesado, né? Aí eu peguei com cuidado ele, abri o né? Se você tiver uma luva, melhor ainda. Eu acho que eu tinha luva, tava com luva, né? Peguei a luva, oi, bichinho, tudo bem? E botei do lado. Primeiro, não é pra você jogar o morcego. Isso é uma coisa importantíssima também. Assim, não né? faça isso, né, Hernani? Mas uma coisa interessante, uma curiosidade dos morcegos é que nem todos os morcegos conseguem alçar voo do chão, assim. Então, se você largar qualquer espécie de morcego no chão, ele precisa subir em algum lugar para poder conseguir voar, assim. Mas uma curiosidade só também é que eles recomendam uma caixa de sapato, né? Então, uma caixa de sapato é uma boa forma de você capturar um morcego, prender e soltar em algum lugar, assim. Porque às vezes uma coisa de pano ainda pode ter um arranhão da unha dele, algum dente também, pode ter algum acidente, assim, né? Se você não estiver bem protegido, assim. Então, a caixa de sapato, teoricamente, seria um dos mais indicados para você tentar capturar ele sem ter muito contato com o bicho, assim. Com o bicho. Porque eu sou bióloga doida, acho que eu já tinha me vacinado de raiva. De raiva, não. Eu não peguei raiva, eu sou transmissora de raiva. Aí, até o momento não se sabe. Mas, assim, eu já tinha vacinado porque eu ia fazer também um estágio, ia ser meu terceiro estágio. A pessoa louca, um estágio com passei raiva, mas passei sozinho. Eu passei sozinho. Foi emoção. O sentimento. Não a raiva. Aí eu já tinha vacinado, né? Só que eu acabei não indo pro estágio, porque, enfim, várias coisas aconteceram. Aí, como eu já tinha sido vacinada, aí eu sabia que tinha que pegar a luva. Eu tinha a luva em casa, levei a luva mesmo normal, luva cirúrgica. Eu falei, vou lá e vou pegar o morcego para minha mãe. Mas não façam isso em casa, criança, sem supervisão de um adulto. Né? Ou caixa de sapato é uma boa ideia. É melhor, bem robustas, assim, de preferência de bota, assim, uma caixa de sapato de bota. Assim. Que seja grande pro bichinho. Aí eu acho que eu deixei ele na janela ou alguma coisa assim, eu não lembro se eu saí, coloquei ele na árvore, sabe? Mas era tão pequenininho, gente, os bichinhos. Antes da gente falar mais, a gente vai ver foto. Então, a gente vai passar algumas fotos pro Hernani. Gente, minha pulseira, tô arrasada. Mas vamos lá. Vamos, primeira foto. Vitor vai... Olha aí o bichão. Ai, tão bonitinho! Cadê? Tá mostrando pra galera? Agora tá. Ah, gente, esse é um bichão albino, né? Exatamente. Foi o primeiro registro de albinismo para morcego no Cerrado, assim. Sério? Fui eu que tirei essa foto, assim, né? Foi o primeiro... Que legal! Você vê, né? Que é albino e tem leucismo, né? Que a gente chama. Quando o bicho não é totalmente branco, né? Não tem... ausência de... quando ele consegue... Porque tem algumas espécies que elas não conseguem, alguns indivíduos, né? Não conseguem produzir nenhuma melanina e algumas conseguem em determinadas regiões do corpo, né? Nesse caso, ele não consegue em nenhum lugar do corpo, né? Você consegue ver até pelos olhos vermelhos, né? Que é a ausência de melanina completa, assim, né? Então, ele é um albino, né? Se fosse um leucismo, ele teria parte do corpo ainda pretas, né? Ou mais escuras da produção de melanina. Qual o sentido desse chifrezinho no nariz? Então, isso é uma coisa que a gente ainda tenta entender até hoje, assim, né? Mas a ideia é que ele consegue direcionar a ecolocalização dele, né? Que ele usa para navegar, né? Por meio do nariz, assim, né? Então, tem espécies que têm um nariz muito grande, que elas têm uma capacidade muito grande de direcionar esse som, né, que está saindo por esse nariz, e espécies de nariz diferentes. Você vai ver nas fotos algumas narizes bem diferentes, assim. Né? Gente, mas é tão bonito. Deixa essa aqui ainda, só pra... aqui o pingolim dele, gente, é um macho. Ele é todo branco mesmo, todo albino. Você vê todo vermelho aqui por causa das veias, tá? Do sangue. Aqui é como se fosse cotovelo, né? Exatamente. E esse aqui é o antebraço. E uma curiosidade que eu não comentei também, né? O tornozelo deles é rotacionado 180 graus, assim, né? É pra dentro. Então, como se fosse o nosso... O cotovelo, não, desculpa, o joelho dele, né? Como se fosse o nosso cotovelo, né? Então ele vira... A gente vira o joelho pra trás, pra né? trás. Ele vira pra frente. Pra frente. Pra ele conseguir se pendurar. Se pendurar, e também algumas espécies capturam insetos, né? E podem potencialmente, teoricamente, carregar frutas por meio dessa membrana que tem entre as patas, né? Isso ajuda também a segurar insetos, né? Capturar insetos, se pendurar também. Essa é uma ideia também da evolução deles, né? Que eles se penduram, eles têm isso pra trás pra facilitar eles se soltarem pra poderem voar depois, assim. E pra poder fazer xixi. Eu também vi, gente, morcego fazendo xixi, é engraçadíssimo. Ah, ele é tão bonitinho, gente, é o capirotinho de olho vermelho. Vai, próximo.
Ah, esse é um bebê! Esse aí, se você, assim, essa é a foto que eu mostro normalmente quando eu quero convencer alguém a gostar A de gostar morcegos. de assim, morcego. É pequenininho mesmo. ele é, inclusive, ficou pequenininho. uma das menores espécies da família, assim, mas o bicho é pequeno. A foto ficou pequena, mas o bicho é pequeno mesmo, Esse aqui assim. é o dedão do Hernani, Exatamente, né? Vê se você consegue dar um zoom aí. Isso. Aí. E Esse aqui é o dedão do Hernani. E aqui o outro, né? Tá pegando assim o bicho, né? Pelo antebraço dele, pelo braço dele. Ah, que bebê! Esse bicho é um bicho muito interessante, assim, que ele é uma espécie de morcego que só tem 2 espécies de planta na dieta dele, assim. Tem umas espécies, pelo menos de mamíferos que eu conheço, com a dieta mais especializada, assim, né? Só tem 2 espécies de planta. Ele é da onde? Ele ocorre só na América Central, assim. Então, nas terras Costa baixas, Rica, né? Tem Costa Rica e alguns países ao redor, assim. Mas principalmente até 800 metros de altitude, mais ou menos, assim. Ele é muito associado com 2 espécies, são figos, assim. Então, ele come figo. Basicamente, 2 espécies de figo, assim. Entendi. Que dão, e quando ele dão... E muito engraçado isso. Na Costa Rica, quando eu trabalhei lá, né? Eu tirei essa foto nessa época, assim. Eles vão nos figos quando eles estão frutificando, né? E figo frutifica tudo de uma vez só, assim. Então, de repente, você vê uma árvore cheia de figo e amadurece de uma vez só. E daqui a pouco você não vê mais porque os morcegos comeram. Exatamente, Então, de repente, eu morava numa casa e na árvore na minha frente tinha uma figueira. E, de repente, eu comecei a ouvir um monte de bola branca voando em direção à árvore, assim, né? E poucos dias depois desapareceram, assim, né? Então, foi exatamente na época dessa foto, assim. Que legal, desapareceram, gente. E foi 2, 3 dias, um monte de bicho voando, comeram todos os figos e depois foram embora, assim. Que legal, bonitinho. A próxima. Ai, não, gente! Esse é um bebezinho morcego, né? Um bebê! Capturei ele com a mãe, né? Só que, infelizmente, a mãe morreu? Abandonou ele. Abandonou? Não juntou de novo com o filhote, assim. Aí eu usei pra tirar foto, tentei devolver ele numa colônia e imagino que ele não deve ter sobrevivido. Não deve ter sobrevivido, Mas dá pra ver engraçado aqui o tamanho do pé dele, né? Em relação ao corpo, já nos filhotes, né? Que nos adultos não é tão grande, que ele usa provavelmente pra se agarrar com a mãe, pra escalar ali a mãe, né? Porque você vê que ele fica ele fica agarradão, né? Então isso aqui ajuda já ele a segurar na mãe pra não cair. Isso é um recém-nascido, assim, né? A gente acabado de nascer, assim, né? Dá pra ver que os olhos também estão bem pouco desenvolvidos, né? Ainda. Acho bem bonitinho. Eu acho bonitinho. Peculiar, né? Mas eu acho bonitinho, sem pelo ainda, né? Dá pra ver que ele... Né? Os mamíferos normalmente têm pelos, né? Mas ele não tem ainda, né? Ainda tá fase de desenvolvimento, né? Dos pelos. Bem novinho, recém. Foi recém-nascido mesmo. Ele nasceu na hora que eu capturei, assim, nas poucas horas que eu tive com a mãe dele no saco de pano, né? Dentro sim. Pode passar. Ai, que coisa mais feia, mas ele é bonitinho também. Esses bichos... Esse é esquisito. Esse é esquisitão. Esse, a minha orientadora de doutorado falava que é uma cara que apenas uma mãe consegue amar, né? Aquela cara de joelho, né? Literalmente. Né? Eu falei, não sei se eu consigo discordar muito assim, apesar de gostar dele. Esse aí é aquele de não check no amar, check de temer mesmo. Você vê esse bicho, você leva um susto, né? Ele tá clicando sempre pra direita, né? Mas esse aqui você vai ver que ele vai clicar pra esquerda, vai arrastar pra esquerda aqui. Não vai dar match aí. Não vai dar match. Esse aqui é o dedão dele? É o dedão dele, Dedão, gente. É alongado, e uma coisa interessante desse bicho é que ninguém sabe exatamente por que ele tem a cara desse jeito, assim. Porque ele é o mesmo grupo, ele é a mesma família daquela espécie que tem o nariz diferente, assim, né? E ele tem também esse nariz aqui. Só que ele é bem reduzido e essas reentrâncias aqui, nessa cara desse jeito, ninguém sabe exatamente por que é assim, né? É aquela que já nasceu meio que aquela com os morcegos basicamente é um mistério, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, assim, né? Porque eles são noturnos, a gente também não consegue. É difícil estudar eles, assim. Né? Que a gente tem que ir à noite montar rede de neblina, né? Tem uma série de estratégias e tecnologias que a gente desenvolveu pra conseguir estudar eles, assim. Sim. E esse bicho tem uma coisa interessante, assim, que ele tem, proporcionalmente, né, o tamanho do crânio, uma das maiores forças de mordida entre mamíferos, mesmo? assim. Ele é o quê? Ele é frugívoro? Ele é um frugívoro. Então ele tem o rosto dele, né, o comprimento do crânio dele é bem curto, assim. Mas isso dá uma força de mordida pra ele absurda, assim. E ele é muito raramente capturado, assim. Eu capturei 7, 8 indivíduos na Costa Rica e teve gente que trabalha a vida inteira e nunca viu esse bicho, assim. Nossa, que lindo. E é só ali na América Central, acho que até ali norte da América do Sul, assim. Legal. É um bicho que a gente sabe muito pouco. E uma coisa que ele tem, não vai dar pra ver aqui na foto, mas que é muito raro em morcegos é que a asa dele é listrada, assim. A asa ele tem listras. Ah, que bonitinho. Uma das pouquíssimas espécies, talvez tenha umas 3, 4 no mundo inteiro que tem asa listrada e ninguém sabe também o porquê que ele tem essas asas listradas, assim. Mas é tanto macho quanto fêmea. Acho que sim. Não tenho certeza, mas acho que sim. Tem dimorfismo sexual, isso é uma coisa engraçada também, porque ele tem uma pele aqui, só os machos têm, né? Que ela recobre
a face do macho, assim. Ela... É porque também essa coisa feia, você acha que uma fêmea vai escolher um negócio desse? Tem que tapa a cara pra reproduzir, né? Aquele negócio assim, vamos jogar fronha na cara, que é isso? Nas fêmeas, essa pele, ela não recobre o rosto todo, mas Aí. nos machos ela consegue recobrir o rosto todo. É pra isso, porque fala assim, não aguento, se não for, entendeu? Se não for desse jeito, Se né? não for desse jeito, não vai ter prole. Não, a gente não passa prole. É engraçado que tem algumas espécies que tem esse pigmento também. Você dá pra ver que a orelha dele é meio amarela Meio também, amarela, assim, né? é. Que é caroteno, assim, né? Que é depositado, legal. assim, Então tem muitos bichos que têm adaptações que a gente nem entende ainda exatamente o que tá acontecendo, assim. Sim, que legal. É. Esse é muito legal. É. Ele é um gigante. É. É cara de... É raposa voadora, É né? raposa Que você voadora. falou, que tem cara de cachorro, que É. eu falo. Tem cara de cachorro, né? Não? Tem, Bichão assim, filhote, não late, mas Ah, parece. já é. Aí esse dá pra legal pra ver a asa, que é uma mão, né? Exatamente. Ali, ó. Você colocar a mão aqui do lado, né? Tipo, perto da... Fica igual a... Deixa eu... Essa, né, o polegar, né? Aí dá pra ver indicador, dedo médio, né? Tipo, o dedo anelar e o mindinho. Só que muito alongado, né? E aí só tem uma asa, né? A membrana vem ligando tudo isso até o pé dele, né? É assim que eles conseguem voar, que o cotovelo. Exatamente, Muito Esse legal, esse bicho é muito legal. Esse bicho é de onde mesmo, Hernani? Então, eles só ocorrem na região que a gente chama de paleotropical, né? Então, África, Sudeste Asiático, né? E Oceania, né? Então, são os únicos lugares que eles ocorrem, assim. São bichos que têm um tamanho muito maior do que os outros morcegos, né? Então, esse bicho, por exemplo, pode chegar a 600 gramas, assim. Inclusive, na ilha que eu morei, eles comem esse morcego, assim, né? Então, Mentira! Toda vez que a gente chegava lá, a galera, não, você me dá ele pra comer e tal. Então esse bicho, eu vi uma foto o meu ajudante de campo, ele postou uma foto num casamento, né, numa das ilhas, que era literalmente uma panela cheio de morcegos assim, mergulhados, né? Uma sopa, assim, né? Que ele tava comendo de sopa, né? Então era típico... Era o aperitivo do casamento era morcego. Exatamente, uma sopa de morcego, assim, um ensopado de morcego. E não era um só, não, eram vários, assim, encaixados. Mas isso... exatamente. Mas isso é ruim, porque esse bicho, você falou, já tá em extinção, né? É um bicho ameaçado de extinção que só ocorre nessas ilhas, né? Além de não falar das pandemias, assim, né? Que podem começar a comer exatamente, disso, né? que a galera, né, não pensa nisso. Mas assim. é engraçado também que essa espécie, ela come uma espécie de planta dessas ilhas, que se você comer muito desse morcego, você desenvolve pode desenvolver uma doença neurológica, assim. Então você não pode, teoricamente, comer muito dele, você pode passar mal, assim, por causa Na verdade, não era pra estar comendo Não morcego, era pra estar comendo morcego, gente. Que ideia errada. Isso, né? Aí tem várias visões, assim, que a gente... A gente, na biologia, a gente tem uma visão de que a gente meio que tem que ficar separado do ambiente, né? E eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente, que a gente tem que ter uma certa... A nossa presença no ambiente, até determinado ponto, ela é positiva para o meio ambiente. Sim. Né? Então eu não sou contra eles comerem esses morcegos, assim. Mas quando a gente come o morcego, né? E aí quer desmatar a floresta para colocar gado, para fazer não sei o quê, aí não dá para fazer tudo também, né? Porque aí tudo, né? Também, peraí, né? Exatamente, né? Não é só a gente que tá aqui na Terra, né? Aí não tem espaço, tem que dar espaço para eles também, né? Então, eles estão até querendo criar um festival lá só para nessa época liberarem a caça dos morcegos para poder comer, assim, para poder permitir, né? Mas eles são muito afetados por tufões também, né? Que tem muito tufão nessas ilhas do Pacífico, né? Eu peguei 2 quando eu tava morando lá, assim, né? Eita. E esses tufões dizimam as ilhas, né? Então eles acabam com as árvores que alimentam os morcegos também. Entendi. E acaba diminuindo a população de Exatamente, morcego. Então uma das ameaças dele também são os tufões que ocorrem lá, e são muito legais porque eles voam de dia também. Então uma parte da atividade deles é diurna, né? Legal. Então você vê um bicho do nada voando à noite, de uma ponta da asa até a outra, né? Tem 1 metro de comprimento, assim. 1 metro. É E muito de grande. envergadura, né? 1 metro. Parece tipo quando eu olhei assim, eu falei, cara, tem um pterodáctilo aqui. Exatamente. Chegou, né? Do nada o Batman chegou. Fiquei procurando a vida toda, né? Encontrei o bichinho. E antes que alguém se espante, né? De novo, todos os morcegos vampiros estão só aqui na América Latina, né? Então esse bicho desse tamanho é frugívoro. Ele é frugívoro. Todos eles são frugívoros polinizadores, assim. Então não tem nenhum bicho... Os que gostam de sangue só existe aqui na América Latina. Só existe aqui. São aqui no pequenos Cerrado. também. E são muito pequenos. Eles têm no máximo ali umas 60 gramas, assim. Se ele comesse sangue, ele ia morrer algumas horas depois. Porque, assim... Haja sangue pra alimentar um bicho desse. Pra alimentar um bicho desse, voar o tempo inteiro e ter essa energia, né? Então, exatamente, assim, normalmente os hematófagos são bem pequenininhos. Pode passar. Essa é a clássica, gente. Essa eu falei, tem que botar, porque essa é uma clássica.
Ele tá aí dormindo e você tirou a foto. Aqui a foceta, né? A folha nasal. A folha nasal. Esse é um... Filostomídeo também. Filostomídeo, né? Esse aqui tem uma coisa bem interessante também, que ele é um filhote que provavelmente a mãe deixou ele lá e foi para buscar ele em algum momento, porque elas não vão ficar carregando um negócio que é 50%, 40% do peso dela o tempo todo também. Ah, é o filhotinho. Então ela deixou lá, esse eu não mexi, eu não sabia, não encontrei ele lá. E ela provavelmente deixou ele lá descansando durante a noite, né? Foi se alimentar e depois voltava aqui pra dar comida pra ele, né? E uma curiosidade aqui que tem um ectoparasita aqui, né? Então tem uma bolinha aí. Essa bolinha aqui é um parasita externo, que é uma mosca, né? Basicamente uma mosca que suga o sangue dele, né? Aí, vocês estão achando que é só morcego que suga sangue? Tem mosca que suga sangue. Os bichinhos também são parasitados. Também são parasitados. E aonde? Esse é de onde? Esse é da Costa Rica também. Ele ocorre aqui também, a espécie, né? Mas é uma das... A gente acredita que é uma das espécies de mamíferos mais comuns que existem na América Latina, assim, é essa espécie aqui. Que é a Carolepes piscillata, ela dispersa... Isso é uma curiosidade também, né? Muitas espécies de morcegos frugívoros, né? Dispersam espécies pioneiras de plantas, né? Então, legal. O que são espécies pioneiras de plantas? Fala pra galera. Aquelas espécies, né, que quando você desmata, elas são as primeiras que ajudam ali, que rebrotam, conseguem, né? Sobreviver naquele ambiente desmatado, né? Pra preparar o solo, exatamente, né? Então, eles conseguem dispersar espécies que vão preparar as florestas para elas poderem vir à tona. Também tem espécies tardias também, mas tem muitas que são espécies pioneiras, né? Que são as piperáceas, nesse caso, que são até dá pra usar na culinária, inclusive. Legal, né? Na culinária do Cerrado tem espécies dispersas por eles, né? Que eles dispersam que a gente consegue usar aqui, assim. Né? O que eu acho legal nessa foto é que dá para ver o pezinho. Tem um só ali e o outro tá aqui, ó. Aí dá pra ver, tipo, os dedinhos aqui, assim. Tão bonitinho. Alguns bichos cobrem também a asa, a cara com a asa também. Pra não ter aquela claridade, sabe? À noite que você tá... Vem aquela luz assim, você cobre. Morcego faz a mesma coisa. Também faz, Pode passar. Esse eu acho tão legal porque tem as anilhas. A gente falou muito das anilhas das aves, né? Que a gente já falou, mas os morcegos são anilhados também, né, Hernani? Esse é pra marcar, né? Então o que a gente faz é corta, né, um pedaço da asa dele, coloca essa anilha, né? Que é quase um brinco, né? E a gente consegue identificar os indivíduos, né? Esse é um bicho que tem uma característica bem interessante também, que ele consegue meio que se pendurar meio que na horizontal, assim, no teto, assim, né? E dá pra ver que ele tá mais ou menos camuflado ali com o ambiente dele, com essas listras também. Ele também tem as costas, listras nas asas? Nas asas, né? Riconicterinase, provavelmente, seguido. Bonitinho. Né? E é um bicho insetívoro também. Ele tem o nariz dele também mais... Ele fica em grupos também, normalmente em troncos de árvores, assim. Então é muito comum encontrar ele na costa... Aqui não é tão comum encontrar, tirando a Amazônia, no Cerrado é muito comum encontrar esses bichos, mas ali na Costa Rica, na Amazônia, se encontra mais facilmente eles pendurados, assim, nos ocos, né? Nos troncos de árvores, assim. Mesclados com a vegetação, né? Com líquen, né? Legal. Tão bonitinho. Tem mais? Acho que não, né? Acabou. Acabou. Acho que é o último, né? Acabou. Muito legal. Viu, gente? Mais vários checks pra amar os bichinhos, porque eles são muito fofos. Arrastem pra direita. Pra direita. Exato. se a gente pensar assim, falar assim, cara, legal. São lindos, como vocês viram, são lindos. Quero proteger, eu quero fazer alguma coisa em casa. Quero amar os morcegos. Quero abraçar os morcegos. Não abraçem os morcegos. Por favor, não façam isso. Mas, assim, tem alguma coisa que a gente pode diminuir o impacto ou a gente pode contribuir de alguma forma? Então, na Europa, o que eles fazem muito é que eles colocam o que a gente chama de bat houses, né? Que seriam casas de morcegos, a tradução, né? Que são basicamente caixas, né, adaptadas que servem de abrigo para os morcegos, né? Então eles conseguem... Colocam isso na natureza. Exatamente, perto das casas também, né? Para ajudar eles a ter lugares onde eles possam se abrigar, né? Porque uma das coisas que a gente faz quando a gente desmata, né? A gente acaba não somente a comida deles, mas também o lugar que eles conseguem ficar durante o dia, né? Então, se o morcego vai dormir aonde, né? No Cerrado a gente não sabe onde é que eles ficam muito bem à noite. Durante o dia, na verdade, né? Eu imagino que eles ficam, a maior parte deles, na mata de galeria, né? Entendi. Mas o que eles fazem na Europa muitas vezes porque é mais coberta, a mata de galeria é mais protegida, exatamente, tem mais mata e tal. Exatamente. Só que quando a gente desmata, você pode colocar, teoricamente, se você quiser atrair eles, né? Caixas para promover a existência deles no lugar. Só que tem um problema aqui na América do Sul, assim, né? Na Europa, eles sabem que modelo de caixa os morcegos conseguem se abrigar. Aqui na América do Sul, a gente ainda não sabe muito bem, assim, o que funciona. É por causa da diversidade que tem. Então, aí ninguém sabe muito bem, assim, mas o que eu sei é que todo mundo que tentou fazer essas caixas para atrair os morcegos, poucas pessoas conseguiram, assim, né? Então, é difícil colocar uma caixa dessa para conseguir atrair um morcego para viver dentro delas, para descansar dentro dela. Né? O que eles fizeram lá, Naro? O que eles...
Então, isso aí já São espécies diferentes, É, né? provavelmente tem a ver com o tempo também, né? Lá o pessoal estuda os morcegos há muito mais tempo do que a gente estuda aqui, né? Mas provavelmente deve ter a ver com a diversidade também, né? Que você pega o Canadá ali, que tem 7, as miraculosas 7 espécies de Nossa, morcegos. gigante, né? Super diverso. Do Canadá inteiro, né? Aham. No Brasil hoje tem 184 espécies de morcego, né? Então é difícil pensar num modelo que sirva pra todo mundo, assim, né? E lá na Europa também, né? São muito menos espécies, né? E todas elas são insetívoras também. Isso facilita um pouco pensar nessas coisas também, né? Mas a gente tem Todas muito mais... na Europa são insetívoros, né? Tem Bota uma uns espécie... insetos ali. tem uma espécie frugívora, mas é só porque tem uma parte da Europa que é meio deslocada ali e tem uma espécie frugívora, E teoricamente. ainda tem a questão da hibernação lá, né? É, Por causa da temperatura aqui, que é completamente diferente o comportamento deles aqui, né? Também então é. lá talvez seja mais fácil por causa disso. Eles vão procurar abrigo de certa de algum forma lugar, né? em algum lugar por causa da temperatura. Eu acabei não colocando aqui, mas eu tinha uma foto de um grupo de morcegos na República Tcheca, numa mina, congelados, assim, né? Porque eles estavam congelados, né? Hibernando, né? E aí depois eles iam descongelar Mas eu tenho uma foto deles, mas acabei não colocando. Mas eles ficam praticamente congelados, assim, né? Quando eles vão em hibernação, assim. Mas é bem diferente daqui, que eles entram no máximo em torpor, né? Que eles diminuem o metabolismo, né? Mas já não chegam a congelar. A congelar. Né? E são pequenos períodos, né? De mudança de metabolismo, assim. Ai, que legal. Então, mas, gente, não sai botando caixa por aí, não. Só mais uma coisa que eu lembrei também, que em alguns lugares do mundo, o guano, né? O cocô dos morcegos, né? É usado muito, é um excelente adubo também, né? De fertilização de plantas também. Sim. Né? Então, Além disso, ó, mais um check pra amar os bichos, né? entendeu? Olha Mais aí. um check. Você tá na merda, abraço. Não abraço Abraça a literalmente. merda! Né? Não faz isso não, gente, porque também pode ter coisa ali que não é legal, não. Não é tão legal. Mas assim, pegue, vai. Trate deles com carinho. Não carinho, né? Não faça carinho, mas trate com carinho. Isso, por favor. Chegou aquele momento esperado. Antes de você contar a história de você no campo, quer divulgar o seu trabalho, eu sei que você tem não só o Instagram, mas você tem sites, então, por favor, agora é hora. Agora é hora de brilhar. Você pode me encontrar no YouTube também, né? Biologia, Curiosidades e Oportunidades, o nome do canal. Né? Eu tenho uma conta no Instagram também, que é Hernanif77. Se você quiser seguir um pouco o meu trabalho, é basicamente isso. Tinha Twitter, né? Quando tinha... quando tava permitido no Brasil, agora não tenho mais, né? Mas é basicamente isso, né? Você pode ler meus artigos também, se alguém tiver curiosidade. Fala de novo, qual que é o site, o Instagram. Hernanif, né? Hernani com H, né? No começo. Hernani. Aí F. 77. Que é o Instagram. E o site, o canal do YouTube é Biologia, Curiosidades e Oportunidades. Que eu fiz, tá um pouco parado, mas tem algumas coisas que podem ser interessantes de vídeos, de coisas que eu tenho no campo, dos morcegos também. Mas tem algumas coisas por lá também. E você pode mandar um e-mail também, se alguém tiver alguma curiosidade também, alguma coisa que quiser trabalhar com morcegos, né? Ou conhecer mais também. Dá pra conversar e tem... Pode falar, seu... O e-mail é Oliveira. Aí é D de dado B-O, B de bola. Desculpa, B-I-O-H. @gmail.com. Então podem me procurar para pensar. Oliveira D Bio H. @gmail.com. Hernani com F77 e YouTube Biologia, Curiosidades e Oportunidades. Exatamente, era pois. Muito bem, conta pra gente, ora, pois. O Hernani também é descendente de português. Vamos lá, conta pra gente. De Portugal. De Portugal, gente. Portugal. Seria português de onde? Ora, bolas, poderia ser português da Madeira, né? Mas vamos lá. Hernani, conta pra gente. Eu sei que você deve ter vários. Bem mais do que eu, mas conta pra gente alguma coisa interessante, ou um perrengue. O povo gosta de perrengue, mas assim... Tem história e tem os causos, né? Vou contar os causos aí, né? Diga aí então, uma pra gente. Escolhe uma aí na sua cabeça. Eu lembrei de 2 causos, assim, né? Um deles foi uma vez que eu já fui... Quem trabalha com morcego, via de regra, já foi mordido alguma vez, assim, né? Então, assim, você acaba lidando com o bicho, acaba sendo mordido, né? Mas teve uma mordida que me doeu mais do que o normal, assim, que o bicho... É mesmo, gente. E ele era o quê? Era frugívoro? Era frugívoro. Você tem bichos, assim, tem bichos pequenos, né? Que você leva uma mordida dele, ele vai no máximo ser uma agulha, ele espetando, vai doer, mas não vai causar muito dano. E tem bichos grandes que você olha pra esse bicho e fala, cara, não quero ser mordido por esse bicho jamais. Tipo raposa voadora. Exatamente, E ele mordeu exatamente no meu dedão, assim. Na unha. E na unha. Ele quase quebrou a unha do meu polegar com a mordida, assim, né? Então eu falei, putz, esse
Foi um caos. E tem o outro caos que é mais... foi mais cômico, eu acho, do que esse caso, né? Que eu tava no campo e tinha um aluno que me ajudava na época, o André Bertrand, né? Acho que ele vai... Eu vou mandar, depois eu vejo se eu consigo... Manda pra ele. Pra ele assistir, né? Ele sempre me ajudava e ele sempre queria mexer nos morcegos, mas ele nunca tinha tomado vacina, assim, né? Eu vou contar esse caso aqui. Gente, não pode. Não pode fazer isso, assim. Não pode. A primeira coisa que eu fui no Jader, eu falei, então, ele falou, a primeira coisa que você vai fazer, você vai tomar as vacinas antirrábica, que são 3 doses, tá? E dói para E dói. caceta. Dói muito a vacina de raiva. Mas, então, não pegue no morcego, não manipule morcego se você não tomou vacina. Se você não tomou, né, vacina de raiva, tétano, hepatite B. Igual eu já tomei hepatite, febre tétano, amarela, tudo isso não mexe com morcego. Não mexe com morcego, sim. Mas ele me ajudou no mestrado inteiro, assim, né? Ele era muito bom, ele era um cara muito bacana e ele encheu tanto a minha paciência na época do mestrado pra pegar no morcego, mesmo não tendo tomado todas as doses, que teve uma noite que eu falei... Só um detalhe, Hernan, desculpa, ainda vou dar esse detalhe. E a gente que vai pro campo e manipula morcego, pega com luva grossa, não é luva cirúrgica, não. Mesmo tendo tomado a vacina, é com luva, com proteção no corpo inteiro, na verdade. Assim, com roupa, tem que ir com casaco mesmo, né? E com luva mais grossa, tá? Hoje em dia, antigamente a gente não tinha tanto cuidado assim, né? Hoje em dia a galera mexe com EPI mesmo, né? Pra realmente proteger todos os vírus, todas as doenças, né? Sim. Mas naquela época a gente ia mais com a luva mesmo, assim. E ele foi com a luva, mas acabou que no meio do campo ele acabou sendo mordido pelo morcego, assim. Ai. E aí, só que eu já sabia... Com a luva na mão? Aí mordeu na mão mesmo, assim. Uma das mãos dele que tava sem... Porque normalmente a gente usa uma mão com a luva, porque... As luvas que a gente usa são tão grossas, os bichos são tão frágeis, né? Que não dá pra manipular só com as mãos com a luva. A gente usa uma mão com a luva normalmente pra segurar o bicho, pra conter ele, né? E a outra mão pra fazer o que a gente tem que fazer, medir. As medidas. Exatamente, né? Então ele acabou sendo mordido na mão que não tinha luva na hora de soltar o bicho, assim. E lá vai eu levar ele 3 horas da manhã lá no agarrão pra tomar o soro, né? Porque você tem a vacina e tem o soro. Né? Então a vacina você ainda toma no braço, né? O soro já é na barriga, né? Aí ele foi tomar na barriga o soro da antirrábica, 3 horas da manhã, né? Lá no agarrão, fiquei até 7 horas da manhã lá com ele, esperando, tomando conta, vendo se tava tudo bem, né? Você não tava desenvolvendo algumas coisas de... você não tava raivoso já, se a raiva natural. Você tava passando a raiva dele. Tava passando. Alguma coisa assim, gente. Só lembrando que, assim, a raiva também, pra manifestar os sintomas, demora vários dias a semanas, né? Então, assim, não é que ele vai pegar e vai, tipo... Vai sair espumando sair, vai estar, vai morrer, não, assim. né? Tem um tempo de incubação do vírus, então não é automático, assim, né? Então, tudo isso eu tinha em mente também quando eu pensei, né? Eu falei, cara, eu vou deixar ele hoje pra ele, né, sanar a curiosidade dele e se acontecer alguma coisa, eu tinha o plano já de levar ele no hospital, que o soro também é uma potencial medida que a gente pode fazer. Normalmente quem é mordido, né, por mamíferos toma soro para poder, que não é vacinado, né, toma soro para poder conter o vírus, assim, né? Então a gente foi lá no agarrão... Depois da mordida. Depois da mordida, né? Se for mordido por um cachorro, né, você não sabe a origem do cachorro, você vai tomar um soro antirrábico, né? Porque você não sabe se o bicho tem raiva ou não, assim. O soro já contém anticorpos. Exatamente. A vacina não. Então, só a diferença é que a vacina a gente toma antes... para precaver, uma prevenção, para a gente desenvolver o anticorpo. Exatamente. Caso a gente seja exposto a coisa, a gente já tem anticorpo para combater aquele antígeno, né? Ou seja, um vírus ou uma bactéria. Né? Na verdade, mais vírus. O soro já tem anticorpo. Normalmente, né, bota no cavalo, tira coisa, produz normalmente cavalo, outros mamíferos, né, porco, sei lá, tira o anticorpo e te dá um anticorpo, porque se você entrar em contato com, né, com o vírus ou antígeno, alguma coisa... você já tem ali algo para combater. Você não precisa esperar aquele tempo para produzir, porque se você esperar o tempo para produzir, morreu. Então, assim, precisa ter anticorpo no seu organismo para você combater. Então, se você não tomou nenhuma vacina antes, ou seja, se você não teve contato com alguma coisa que indique que aquele vírus é aquele vírus, que é a vacina que faz isso, para a gente produzir anticorpo normal, você toma o soro. Então, essa é a diferença entre soro e vacina. E os morcegos, hoje em dia, são um dos principais transmissores da raiva aqui no Brasil, assim. Então, assim, é muito perigoso, mas também não é que vai te matar de uma hora para outra, né? Você vai pegar, vai demorar um tempo até desenvolver os sintomas, né? E quando desenvolve sintomas é que ela é praticamente fatal, 100% letal, né? No Brasil só tem, acho que uns 4 ou 5 casos de pessoas que sobreviveram
depois de manifestar os sintomas. Né? Mas tomaram o soro? Não, não tomaram. Então, é que não tomaram soro, assim. Não tomaram vacina, não tomaram soro. Highlander, né? Você é aquela galera que então, às vezes uma pessoa que foi mordida, pode ser mordida por um morcego, nem percebeu, pode ser um acidente, alguma coisa do tipo, né? E aí nem ficou sabendo, desenvolveu a raiva, e aí quando desenvolveu os sintomas que entenderam que ela tava com raiva, já era, não tem mais o que fazer. Fatality, né? Já era. Então... e é isso, gente, assim, não é uma mordida, mas eu não sei se todo, eu não sei, eu nunca fui mordido por morcego, mas não dói, assim, por exemplo, o vampiro a gente não vai perceber, se for um hematófago. Hematófago, gente, ele é sutil. O problema é que uma mordida é que ela faz isso aqui, né? Então, assim, ela fecha e ele não quer tirar, né? Então é como se tivessem, né, dezenas de agulhas presas no seu dedo que você não consegue soltar, assim. Então, assim, o bicho dói, assim. Só que são dores diferentes, né? Bicho muito grande tem o dor da pressão que ele coloca na mordida, né? Sim. Que além das agulhas entrando, são agulhas querendo rasgar o seu dedo. Pressão exatamente, mesmo, da pressão. Então, mordidas muito fortes, né? Você vê o bicho que tem mordida mais forte proporcionalmente, né? São mordidas muito fortes, assim. Mas a dor dói, mas são dores suportáveis, assim. Mas o principal problema são as doenças que eles transmitem, assim. Sim, é o que nem tem como se vacinar contra tudo, assim, né? Mas eu tô aqui até hoje, né? Então, pra tá vivo, né? Tô aqui ainda. Espero que relativamente normal ainda. Você me conhece, pode ser. Não, gente, não tá normal, não. Sabe por quê? Porque todo mundo que faz doutorado não sai normal. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, todo mundo que faz doutorado tem problemas sérios mentais. Porque eu acho que era mais o normal. fato de escolher o doutorado, você já tem algum... Entendeu? Um neurônio meio esquisito. Ali. Mamãe dizia que era mais normal antes do doutorado. Exatamente. Hernani, estamos acabando, finalizando mais um episódio que demorou mais de 1 hora e você ainda está aí com a gente. Eu quero agradecer, Hernani. Muito, muito, muito obrigado por você ter aceitado para a gente conversar. Foi ótimo, espero que as pessoas tenham amado. Vários checks no AME, os morceguinhos. Isso, gente. Direita, né? Ame os morceguinhos. Bota aí nos comentários. Você passou a amar mais os morcegos ou não depois desse episódio? Vou querer saber. Também você pode ir lá no Instagram, @AmbientaRádioFederal, e colocar lá no comentário do episódio, justamente para saber se você amou. Muito obrigada. Eu que agradeço Foi uma honra. Eu agradeço pelo convite também. Vindo depois da Regina Macedo ainda, né? Não uma responsabilidade. Gente, uma responsabilidade muito grande, né? E obrigado pelo convite. Uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que conheço e acompanho, assim. Né? Muito bom. E poder estar desmistificando um pouquinho, né? Quem são os morcegos, né? Mais razões para amá-los do que para temer sobre eles. Bem mais razões para Bem mais razões, né? Se a gente não tivesse morcegos, a gente teria muito mais problemas do que a gente ter eles e os problemas que eles podem causar, né? Sim, exatamente. Se uma pandemia pode custar potencialmente trilhões de dólares, né? Não ter os morcegos custaria muito mais trilhões, assim. Então, os benefícios são muito maiores do que os malefícios que eles potencialmente podem causar pra gente, assim. Sim, com certeza. Muito, muito obrigada. Foi muito ótima a conversa. Venha mais vezes. Se você quiser que o Hernani venha mais vezes, você bota ali nos comentários. Voltarei. I'll be back. I'll be back. Muito obrigada, Vitor, por estar aí participando. Ele arrasou, Vitor adorou hoje o episódio. Ô, Vitor, você passou a amar mais ou a temer mais os morcegos? Acho que agora eu já tô mudando minha opinião. Chegar em casa, Aê! Mais um, conquistamos mais um. Muito obrigada a você que esteve aí na audiência até agora com a gente. Um beijo e até o próximo sábado. Legal.